E nós temos 27 salmos catalogados por ele, que são salmos de louvor e ações de graça. Ele catalogou 27 salmos de louvor, ações de graças, ou seja, agradecimento. A nossa irmã Cândida cantou o hino da harpa 370, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Então esse hino da harpa já é uma expressão de agradecimento ao Senhor. E interessante que o autor desse hino da harpa, que a irmã Cândida cantou, nos diz: dai-me mais gratidão. Ou seja, é natural do crente já ser grato, agradecer a Deus. Irmãos, nós temos que agradecer a Deus logo ao amanhecer, várias vezes no dia, várias vezes na noite. Nós temos que agradecer a Deus por toda a nossa vida, e mesmo assim a gente não tem como agradecer o que Ele fez por nós. Mas esse autor dessa música aí da harpa cristã diz: ele está querendo ser mais grato a Deus, e quando ele convida ele mesmo para ser mais grato a Deus, ele está convidando aqueles que iriam escutar essa canção pelo Brasil afora, mundo afora. Milhões de pessoas conhecem essa canção da harpa cristã. Então, meus irmãos, vamos aqui ver apenas 3 salmos desta lista de 27 salmos de louvor e ações de graças. É sempre costume, né, na nossa cristandade, quando recebemos uma bênção da parte de Deus, nós rendemos louvores, ações de graças, ações de agradecimento. A gente marca, pastor, eu quero marcar, né, um culto de ação de graças. Eu mesmo já marquei um culto de ação de graças aqui pela vida de Daniel, e nós vamos marcar outro com a bênção total na vida de Daniel. Então, são 27 salmos de ação de graças. Nós vamos agora para o Salmo 136. Vamos ver aqui, abra sua Bíblia no Salmo 136. O Salmo 136, irmãos, é um salmo de ação de graças, é um salmo de agradecimento a Deus. Eu escolhi aqui entre os 27 salmos de ação de graças o 136, porque na verdade, irmãos, eu diria que esse Salmo 136, ele é ações de graças do começo ao fim. Ele começa agradecendo e termina agradecendo. Ele começa com ações de graças para Deus e termina com ações de graças. Então, esse Salmo 136 é um salmo de ação de graças. Essa é uma das classificações dos tipos de salmos da Bíblia Sagrada. Salmo 136 começa rendendo graças ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Versículo 26 termina como começou: louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Este salmo, irmãos, 136, segundo estudiosos, provavelmente era uma convocação dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles convocavam ao Senhor, convocavam aos irmãos a louvar ao Senhor. Então, os sacerdotes, eles faziam uma convocação, dizendo assim: vamos louvar ao Senhor. E é interessante que aqui você percebe que existe uma repetição de 26 vezes a expressão porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. São 26 repetições.
E alguns dizem que quando o sacerdote convocava o povo para adorar, havia um coral que respondia a isso. Por exemplo, hoje, lógico que todos nós somos sacerdotes, está escrito isso em 2 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro 2, 9, fala que nós todos somos sacerdotes. Então, por exemplo, mas aqui um exemplo, para se entender esse salmo, na época era assim, alguns eram sacerdotes. Por exemplo, o sacerdote aqui diz assim: irmãos que estão aqui, ou irmãos, né? Nós que eram no templo, né? Então, os irmãos que estão no templo, vamos louvar o Senhor. Aí eu dizia assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aí o coral aqui dizia assim: porque a sua benignidade é para sempre. Ou então o sacerdote dizia assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. E os irmãos judeus do templo respondiam assim: porque a sua benignidade é para sempre. Então era mais ou menos assim que esse salmo era ministrado no templo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E você percebe, meus irmãos, que a questão aqui é a celebração, ações de graças, é pela bondade de Deus. Amém? Sempre repete-se 26 vezes em relação à bondade de Deus. E eu li, meus irmãos, o comentário que diz algo muito interessante. Diz assim: que o maior poder é o maior bem. E quem é o maior poder do universo? Deus. Quem é a pessoa extremamente, perfeitamente, gloriosamente bondosa? Deus. Então é interessante que a pessoa mais poderosa desse universo, que é Deus, Ele é bom. Que coisa maravilhosa. Quem tem mais poder? Aliás, quem tem todo o poder? Deus. E é interessante que aí me veio uma aplicação para nós. Se nós pela graça devemos imitar a Deus, ou seja, quanto mais a pessoa for bondosa, mais poder, entre aspas, ela terá. Quanto mais a pessoa expressar esse atributo de Deus, que Dr. Champlin diz que esse atributo de Deus é um dos melhores, não dá nem para explicar o tamanho da bondade de Deus. Então, o ser mais poderoso deste universo, Ele é bom. Então, se nós quisermos, agora falando na questão da família, se um pai quer realmente ter comando em seu lar, ele deve ser bondoso. Porque alguns pais querem ter poder no lar com surras graves, surras violentas, comando pela força. Mas na verdade, quanto mais o homem for bondoso, mais comando ele tem em seu lar. Então, eu também estava estudando uma coisa muito interessante. O filósofo Platão, nasceu em Atenas, capital da Grécia, em 427 ou 427 ou 428 antes de Cristo nascer. E Platão, ele
observava a questão do discernimento que o judeu tinha da divindade. E Platão dizia que a forma mais alta devia incluir bondade. Quando Platão fala forma, ele fala de ideias, ou seja, algo que está além dos nossos sentidos. O que está além dos sentidos é algo perfeito. Depois que Platão escreveu a questão das formas, ele, no diálogo chamado Leis, diálogo porque Platão, a diálogo era a forma, a filosofia escrita, não a falada, por isso que chama diálogo, para fazer um contraste com Sócrates, que falava, e Platão começou a escrever. Por isso que no diálogo, ou seja, na escrita da filosofia de Platão, falando sobre essa filosofia Leis, chamada Leis, esse diálogo chamado Lei, ou essa filosofia escrita chamada Lei, ele colocou Deus no lugar das ideias, e aí ele coloca Deus como o supremo bem. Bem, o que nós resumimos aqui é que um filósofo grego chamado Platão, famosíssimo, declara que Deus é o bem supremo do universo. Amém? E a Bíblia toda declara isso. Platão declarou no diálogo chamado Leis, e nós temos a Bíblia Sagrada, que é a autoridade máxima, acima da filosofia grega, acima de qualquer filosofia está a palavra de Deus. Acima de qualquer filosofia humana está a palavra de Deus. Vou dizer mais uma vez: acima de qualquer filosofia humana está a palavra de Deus. Todas as filosofias humanas devem se ajoelhar, devem se prostrar à palavra de Deus. Por isso que nós não devemos não trocar a palavra de Deus por filosofia alguma, mesmo essa de Platão, que combina com a filosofia hebraica, combina com a filosofia bíblica. Acima dessa declaração, mais confiável é a palavra que foi inspirada por Deus e soprada pelo Espírito Santo. Qualquer livro que você lê tem que se ajoelhar à Bíblia. Diga bem, se você for crente de verdade, né? Senão você vai ler outro livro e vai ficar confuso, pensar que aquele é mais profundo que a Bíblia, ou tem mais conhecimento que a Bíblia. E você for crente de verdade, qualquer livro que você lê, em qualquer área da filosofia, da psicologia, da psicanálise, de psiquiatria, de qualquer ciência, né, da astrologia ou da astronomia, né? Qualquer ciência que você estudar aí tem que se prostrar à palavra de Deus. Mas é boa essa informação que Platão declara que Deus é o supremo bem. Por que é bom? Bom porque os gregos tinham muitos deuses, eram milhares de deuses, muitos deuses, né? E tinha um chamado Deus Supremo, ele chamava de Zeus, era o Deus Supremo dos
gregos, entre outros milhares de deuses gregos. Platão declarar isso é uma bênção, não, Diego? É uma bênção porque uma penca não, um caminhão de banana de deuses. Platão disse: Deus é o Deus dos hebreus, é o Deus do supremo bem. Então esse salmo aqui 136, ele está agradecendo por esse Deus benigno, bondoso. Eu queria tentar traduzir, explicar a bondade de Deus, mas não dá. Pense na pessoa mais bondosa desse mundo. Em si mesmo não tem ninguém bom, mas a gente recebe fagulhas de bondade de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da palavra. Amém? Nós não somos bons, nós temos fagulhas de bondade. Amém? Quanto mais cheio de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, da Bíblia, nós temos fagulhas de bondade. Então pense na pessoa mais bondosa. Isso não dá salvação, mas é necessário que seja um fruto do Espírito Santo. Aliás, fruto do Espírito Santo, né? Bondade. Madre Teresa de Calcutá, interpretar a crença dela, se informa que era uma pessoa bondosa. Não é bondade inerente, não é bondade inerente nela, em si. Ela olhava para Jesus e veio fagulha de bondade, né? Se bem que a salvação não é por fagulha de bondade, a salvação não é por obra, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Amém? Mas se você olhar para Jesus, está na sua vida, você recebe fagulha de bondade. Mas imagina aí uma pessoa mais bondosa, uma das bondosas que eu lembrei, né? Que tem fagulha de bondade. Madre Teresa de Calcutá, né? Que dedicou sua vida para cuidar de pessoas, né? Flageladas e aflitas, doentes, etc e tal. Mas imagina a bondade de Deus. É algo que não dá para explicar. Deus é terrivelmente maravilhoso, bom. Esse salmo é um salmo de louvor e ação de graças pela bondade de Deus. Salmo 136. Agora vamos para o Salmo 100, que é bem pequeno. Eu queria dizer de novo, o Salmo 136 são 26 declarações que Deus é bom. Começa declarando que Deus é bom no começo e termina declarando no final que Deus é bom. Salmo número 100. Para os irmãos que chegaram aí talvez agora no trabalho, alguma coisa, nós estamos estudando a classificação dos salmos e hoje é salmo de louvor e ações de graças. São 27 salmos de louvor e ações de graças, porém eu estou aqui trabalhando apenas 3. Vou trabalhar apenas 3. Salmo 100. Volte a página da sua Bíblia, 36 salmos, e chegue no Salmo 100. E o Salmo 100, estou quase chegando nele, o Salmo 100, versículo de número 2 e 4. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. O salmista está convidando o povo de Deus para se apresentar com canções. E o Salmo 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar é festejar, o júbilo é muita alegria. Então Deus aqui está nos convidando, cuida do seu povo, a fazer uma festa com muita alegria. Onde é a nossa festa? O culto. Até debaixo do chuveiro você pode celebrar o Senhor com alegria. Mas é necessário também nós fazermos festa juntos aqui na congregação. Amém?
tenho sempre frisado isso, não se engane. Hoje nós temos muitas pessoas, isso tem sido falado muito pelos pastores, a preocupação dos pastores, as pessoas que não têm igreja nenhuma. E isso não é bom. Precisamos estar congregando. Hebreus 10, 25, não tem. Eu sei que cada um vai colocar a sua razão, e porquê, mas na verdade assim, o Senhor cure e restaure, porque o Senhor nos diz: congregai o seu povo. Salmo 50, versículo 5, acho que é Salmo 50, versículo 5 que fala sobre isso, e Hebreus 10, 25 fala isso também no Novo Testamento de maneira bem clara. Então, o Salmo 100, versículo 1, 2 e 4, o 4 que diz: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai e obedecer o seu nome. Então, entrai pelas portas dele com louvor. Aqui está se referindo ao templo, meus irmãos, já para entrar no templo com louvor a Deus, agradecimento a Deus. Agora vamos para o Salmo número 150. É o último salmo de louvor e ação de graças que nós vamos trabalhar nessa noite, porque não tem condição de eu trabalhar 27 salmos na noite só, né? Só tem que escolher alguns. Eu escolhi esse Salmo 150, é bem conhecido dos irmãos, é muito conhecido. O Salmo dos irmãos 150, ele ele convoca para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Então vamos lá. São 13 vezes que o salmista convida o povo de Deus para louvar ao Senhor. Aqui, lógico, o contexto é o povo de Israel, mas nós somos o Israel de Deus. Amém? Judeus e gentios num só corpo. Esse salmo vale e deve ser aplicado para nós na essência do louvor, ok? 13 vezes. Vamos lá. Louvai ao Senhor. 1. Louvai a Deus no seu santuário. 2. Louvai-o nos firmamentos do seu poder. 3. Louvai-o pelos seus atos poderosos. 4. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. 5. Louvai-o com o som da trombeta. 6. Louvai-o com o saltério e a harpa. 7. Louvai-o com o adufe. 8. E flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. 9. Louvai-o com símbolos sonoros. 10. Louvai-o com símbolos altissonantes. 11. Louvai-o tudo que tem fôlego, louve. 12. Louvai ao Senhor. 13. São num salmo pequeno de 6 versículos. Ele convida 13 vezes o povo de Deus para louvar ao Senhor. Por que ele falou 13 vezes, hein, meus irmãos? Foi Deus que mandou escrever para ver se o povo era despertado para louvar mais ao Senhor. Amém? Com certeza. 13 vezes ele faz o convite para o povo de Deus para louvar o Senhor. Vou dar algumas explicações que me chamaram a atenção. O que é símbolos sonoros? Aqui está cheio de instrumentos musicais, né? Entre os instrumentos musicais, símbolos sonoros eram instrumentos que tinha um volume alto, fazia barulho, era um ruído. A Bíblia de aplicação pessoal fala que fazia ruído. Dr. Champ também confirma que fazia ruído. Então, entendam, era um louvor mesmo que fazia ruído mesmo, né? Deus apontou aqui a bateria, né? A bateria. Então, aqui é símbolo sonoro. Então, a bateria é algo que faz um ruído legal, né? Isso aqui foi um pedacinho do símbolo sonoro. Aqui é bateria, aqui.
eram instrumentos que faziam ruído legal. Olha bem, não se espante não, tá bom? Ok? Lá vai assim. 1, 2, 3. Era instrumento que fazia barulho. Agora, se você for para o meu versículo de símbolos retumbantes, símbolos altissonantes, o que é isso, pastor? Fazia barulho muito mais do que eu fiz. Nem vou fazer barulho para vocês aqui, vou só. Então, era um louvorzão com muito barulho. E tinha até danças também. A cultura judaica, isso é muito comum. Na cultura africana é muito comum danças. Aí eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão nós íamos dar outra doutrina. Mas há algumas igrejas que não faz coreografia ou dança. São radicais que dizem que é pecado. Eu não diria que coreografia é pecado, seria um radicalismo. O Betel é equilibrado. Agora, um dia houve uma igreja de Betel que fazia também só coreografia demais. Eu lembro desse fato. O Betel teve que passar uma carta a Sumeb, que agora é Conib. Ele teve que passar uma carta avisando que estava numa igreja X, Betel estava exagerando. O povo nem orava, nem da pregação, era pouco tempo certamente, e era muita coreografia. Então o Betel mandou equilibrar. Então o Betel, a igreja é equilibrada, nem 8 nem 80. Não é bom um negócio equilibrado, meu irmão? O negócio só 8 ou 80. Então, aí, mas algumas igrejas dizem que é pecado, coreografia e dança na igreja. Não, nós não partimos para esse exagero, né? Agora, a nossa cultura, alguns têm dificuldade de trazer a cultura de Israel para cá, e é uma confusão muito grande. E isso é um assunto que não vou trabalhar aqui agora, só estou dizendo porque para explicar aos irmãos, né? Por exemplo, tem uma igreja de Garanhuns que sempre tem muitas danças. Eu vou lá né? Então o problema não é coreografia, irmão, nem dança, é a questão de quem faz coreografia ou dança tem que fazer para a glória de Deus, tem que fazer debaixo de oração e a unção do Espírito Santo, amém? Porque só dança, coreografia, só por gestos, ou é dança com pessoa de oração, que faz para a glória de Deus, que é a unção do Senhor, né? Venha sobre nós. Então Israel, isso é normal. Na África, meu irmão, na África, se você for no Betel africano, Betel em Moçambique, né? Que é o pastor Zacarias, né? Se você for lá na África, então certamente os irmãos, né, dançam com força. Então, nós não somos radicais em condenar as pessoas que dançam de coreografia, não. Também aqui nós temos coreografia, né? Faz tempo que foi feita aqui coreografia, até pessoas têm que fazer treinamento, tem que ensaiar com as pessoas. Pode fazer coreografia aqui, com certeza. Alguém tem esse radicalismo, né? Sabendo que a essência maior é a unção, não é o gesto em si, mas é a dedicação ao Senhor, para a glória do Senhor. Já falei tudo que eu devia falar, ok? Por sinal, se na festa a condição de fazer alguma coreografia, vai estar na pandemia, tudo dificuldade, né? Então quer dizer que o Betel é equilibrado, tá? E nós não somos santarrões para sair condenando o povo que faz coreografia, mas isso é santarismo, né? Isso é santarismo. É bênção quando é feita com consagração, com oração para a glória do Senhor, uma canção com coreografia, é uma bênção. Então, meus irmãos, esses são esses detalhes que eu queria falar dos salmos de louvor e ação de graça, Salmo 136, Salmo 100 e Salmo 150, ok? Confesso que me chamou a atenção, eu nunca tinha contado, né?
O estudante foi o estudioso que eu estou acompanhando. Ele, logo de cara no comentário, colocou 13 vezes. Eu não tinha prestado atenção, tinha 13 vezes convocando para o povo de Deus louvar e dar graças ao Senhor, né? Então, que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, agora vamos para a classificação dos hinos ou dos salmos majestáticos, ok? Nós falamos salmos de lamentação, falamos salmos de ação de graças, louvor, e agora vamos para a terceira classificação, salmos majestáticos. Repito, são mais ou menos 18 classificações dos salmos. Lembra que nós falamos dos salmos messiânicos? Já pregamos todos os salmos messiânicos. Esse nós vamos falar. Salmos majestáticos. O que são salmos majestáticos? São salmos que se referem à majestade. O nome majestático, a palavra majestático, ou o adjetivo, ser mais específico em português, o adjetivo que é a qualidade, o adjetivo majestático vem da palavra majestade. Significa poder soberano. Então, meus irmãos, nós vemos que existem salmos que são majestáticos, são salmos que declaram a majestade de Deus, salmos que declaram o poder soberano de Deus, o poder totalitário de todo o universo do nosso Deus. Mostra majestático, mostra a palavra também augusto. O que é augusto? Imponente, é soberano, não é? Lembra que quando os imperadores César recebiam o nome de Augustus, que era o que? O imperador, o soberano do império romano, né? E Deus é o soberano dos reis da terra, o soberano do universo, o soberano das nações. Então, o que é imponente, pastor? Grandiosidade. Então, esses são salmos majestáticos que mostram a soberania, mostra o poder, a grandiosidade, o augustíssimo de Deus, a imponência de Deus, que é a mesma coisa de a grandiosidade de Deus. Irmãos, vocês lembram que Deus disse para Salomão que: Salomão, você quer que eu venha para o templo? O universo não me cabe. Lembra? Salomão disse: eu venho para essa casa. Aí Deus falou assim: ô Salomão, essa casa me cabe, Salomão. Esse templo vai me caber, Salomão. Nem o universo me cabe. Hein? Será que Deus é grande, irmãos? Existe, segundo arrisca a ciência, que estuda o cosmos, que estuda o universo, diz que existe bilhões de via-lácteas, irmãos. Bilhões de via-lácteas. E diz que Deus não cabe no universo. Será que Ele é grande? Então, vamos para 1, 2, 3, 4, 5 salmos, alguns versículos, 5 salmos que falam da majestade de Deus. Então, quais são os salmos majestáticos que falam da grandiosidade de Deus? Abra sua Bíblia no Salmo número 8. Vamos lá. Salmo de número 8 mostra a majestade, o augustismo, a imponência, a grandiosidade do nosso Deus. Aleluia. Por isso que Ele é chamado muitas vezes o Deus dos deuses. Salmo de número 8, você vai ver comigo esse salmo majestático, este salmo que tem a sua parte majestática, que mostra a soberania, a imponência de Deus.
Salmo de número 8. A minha Bíblia que está presa aqui nas folhas, porque a chuva pegou essa Bíblia e colou algumas de suas folhas, quando houve um vazamento aqui. Versículo de número 1, Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Olha aí, esse versículo 1 é o versículo majestático do Salmo 8. Diz que Deus é muito admirável, o nome dele é admirável em toda a terra. Diz que Deus colocou a sua glória sobre os céus, e aqui céus é universo. Lembra do Salmo 19 que diz? Também é um salmo majestático. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, que é sinônimo, é uma poesia sinonímica, é um contraste sinonímico. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, lembrei agora, é um salmo também majestático, que mostra a grandiosidade, o augustismo, a imponência de Deus. Então, os céus aqui no versículo, no Salmo número 8, e o céu no Salmo número 19 mostra o universo. Então, diz que Deus colocou a sua glória no universo. Os céus, o universo, declara a glória de Deus, a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus. Versículo 3, Salmo 8. Quando vejo os teus céus, olha aí, diz que Deus é dono dos céus, Deus é dono do universo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, olha só, a lua e as estrelas que preparaste. Então ele fala dos céus, do universo, dá o detalhe da lua e o detalhe das estrelas. Irmãos, dizem que existem bilhões de estrelas em nossa Via Láctea, e existem bilhões de Via Lácteas. Então, quem responder quantas estrelas tem no universo, eu dou meu carro, a minha herança, a minha fortuna, e a caçamba de chocolate para vocês. Quem responde aí, eu vou passar para ti agora essa pergunta. Vou esperar até a eternidade e ele não responde. Ninguém responde. Desde que calcular, não acredito. Dou agora mesmo. Dou a chave do transporte, dou toda a minha herança. A minha herança é o Senhor, e aqui terrenamente só tem minha herança é o carro, né? Mas ia dar uma casa em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, para deixar para os filhos. Em nome do Senhor, bota o Fábio primeiro andar, e um mora em cima do outro baixo, e depois corre para o céu. Irmãos, eu fiz de propósito, mano. Quem é que responde um negócio desse aí? Se numa Via Láctea existe bilhões de estrelas, ou trilhões, ou quadrilhões, e se existe bilhões, ou trilhões, ou quatrilhões de Via Láctea, hein, Tiago? Tiago não despacha para eu deixar de brincadeira, que é isso? Ele está assim, você quer que eu conte um negócio desse, pastor? E diz que esse Deus chama cada estrela pelo seu nome. Irmão, a palavra do Senhor, pelo amor de Deus, aleluia! Olha só, esse nosso Deus, Papai do céu, é tão grande que ele chama as estrelas todas pelo seu nome. Será que ele é grande? É por isso que ele suporta a incredulidade, porque Deus é muito grande. Oi, irmã, sabe o que é? Sabe colocar nome em todas as estrelas? A minha avó colocou nome em 18 filhos. É fácil, né? Tinha hora que elas se confundiam. Imagina colocar nome em todas as estrelas de todas as Vias Lácteas. Será que ele é grande? É por isso que ele não admite. É por isso que ele não admite. Há esculturas, há religião que pega um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, outra coisa, feita pela mão dos homens ou na fábrica,
e pede a um Deus que não pode salvar. Deus tem pavor de idolatria, porque Ele é o Deus vivo. E o Salmo 115 diz: tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem nariz, mas não cheira, não tem ouvido, mas não escuta. Deus está reprovando qualquer tipo de imagem. Esse é o Salmo 115, porque a Bíblia toda reprova, no Velho e no Novo. É pecado fazer imagem, venerar, adorar, pedir a Deus. É erro. A Bíblia reprova no Velho e no Novo. Se quiser fazer, é por conta sua, mas é pecado, é erro. Deus tem pavor à idolatria. Quando eu falo de um Deus grande desse, irmãos, olha bem, quando eu falo de um Deus grande desse, eu tenho que reprovar os deuses feitos por mão de homens. Aí eu falo assim: o Senhor, eu não, a Bíblia, amém? A Bíblia. Um dia eu vou dar um estudo aqui de doutrina só sobre idolatria, para você ver como Deus reprova a idolatria, a fabricação de ídolos, de imagens, de escultura. Amém? Prepare, quem sabe depois de terminar esse estudo aqui dos Salmos, eu vou dar um estudo sobre isso. É muito importante, porque tem alguns irmãos na igreja que não sabem reprovar a idolatria. Ninguém vai aqui esganar ninguém, nem agredir, nem... não, nós vamos expor as Escrituras. Amém? Temos liberdade, o país é laico, sem desrespeitar ninguém, mas expor a Bíblia Sagrada. Irmãos, o Salmo 8, versículo 8, o que é que diz? Então já terminando, viu? As aves dos céus e os peixes do mar e tudo que se passa pelas veredas dos montes, tudo foi criado por Deus. Os céus, as aves dos céus, no mar, tudo foi criado por Deus. Vamos agora para o Salmo 36. Estou já terminando, para ir para casa cedo. Salmo 36, o que é que diz o Salmo de número 36? Salmo 36, versículo 5 a 7. Salmo 36. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelentes nuvens. Mostra aqui, irmãos, a grandeza de Deus em ser misericordioso e fiel, amém? A tua justiça, e também justo, a tua justiça é como grandes montanhas, e os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Ou seja, Deus é o soberano que sustenta a vida dos homens e dos animais e de todos os seres deste universo. Versículo de número 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Que maravilha! Agora vamos para o Salmo de número 100. Pastor, o senhor disse que o Salmo 100 é um salmo de ação de graça, de louvor? Sim, mas ele também é um salmo majestático. O Salmo 100, ele tanto fala da ação de graças a Deus, e ele também fala que Deus é majestático, que Deus é soberano. O Salmo 100, ele também trabalha isso. Versículo de número 1, o que é que diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É convidado todos os moradores da terra, dos 5 continentes, para louvar o Senhor. Isso é majestático. O versículo de número 3 diz o que, irmãos? Sabei que o Senhor é Deus. Já mostra a sua soberania, o seu estado de majestade sobre todo o universo. Ele é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez, e dele somos ovelhas do seu pasto. O
Versículo de número 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e sua verdade estende-se de geração em geração. Irmãos, mostra que Deus é eterno, de geração em geração, de geração em geração, significa Deus é eterno. Tanto mostra a sua eternidade, como mostra a sua soberania. E para terminar, o Salmo 150, versículo 1 e 2. Pastor, o senhor disse que o Salmo 150 é um salmo de ação de graças? Sim, mas o Salmo 150, além de ser um salmo de ação de graças, também é um salmo majestático. Versículo número 1 que diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Quando diz louvai-o no firmamento do seu poder, está mostrando o lado majestático, soberano, augusto, onipotente de Deus. Firmamento do seu poder. Onde é o firmamento do poder de Deus? Em algum lugar nessas Via Lácteas existe um trono que tem um Deus assentado, Jesus à sua direita, e o Espírito Santo também opera aqui e opera. Os três são oniscientes. Os três são oniscientes. Então, os três são oniscientes, onipotente e onipresente. Mas a palavra que eu lembrar é onipresente. Os três são onipresentes, estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá? Deus está em todos os lugares, mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porém Ele está sentado no trono. Não significa dizer que Deus está lá, está sentado no trono e não pode sair. Nem Jesus, nem o Espírito Santo. Os três podem sair em qualquer lugar. Quem lembra do Salmo fala assim: Deus pega os seus carros e anda nas asas do vento. Eu fico maravilhado. Olha só, Deus pega os seus carros e anda nas asas do vento. Sabe como é que é esse salmo? Sabe o que esse salmo quer dizer? Que Deus, Ele, eu vou fazer uma ilustração do que é real. É tipo assim, olha para cá. Deus pega o vento e fala assim: ô vento, chega cá. Aí uma rajada de vento, Deus senta em cima dele e anda nas asas do vento e sai circulando nos buracos negros, nas bilhões, trilhões, 4 bilhões, 5 trilhões, 6 trilhões de Via Láctea, rápido, mais rápido do que a rapidez, mais rápido que a luz, mais rápido que o som. Deus sai de uma galáxia para outra que não dá nem para medir. Eu vou dizer que, olha, só uma comparação pobre. Com 5 segundos, quantas galáxias Deus anda, Tiagão? Oxe, é muito. É só assim, ó. Ele passa por. É muito veloz, não dá para medir não. Não dá para medir não. Então, Deus está sentado no trono, sim, mas Ele anda por todas as galáxias. Versículo número 2, que diz: louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. O que é isso? Salmo majestático. Esse Salmo 150, ele é salmo de ação de graças, de louvor, e salmo majestático que mostra a soberania, o augustismo, a imponência, a grandiosidade de Deus. O Salmo 100 também é um salmo de ação de graças, porém também é um salmo majestático que mostra a onipotência, a imponência, a grandiosidade, o augustismo, a majestade e a soberania de Deus. E aqui, irmãos, nós encerramos essa parte dos salmos majestáticos, que fala sobre a majestade de Deus.
Na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, se esse Deus majestático nos permitir, vamos entrar em outra classificação dos salmos. Nós não vamos repetir nenhuma classificação, portanto, a palavra se renova estudando. Eu já li a Bíblia várias vezes, não vou te contar. A palavra se renova e eu não vou repetir nenhum salmo que eu já falei, a sua classificação. Nós vamos dar, com a permissão de Deus, as 18 classificações. Nós já falamos com muitos detalhes os salmos messiânicos e fica para a próxima aula outra classificação de salmos. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos. Espero você, com a permissão de Deus, na próxima quinta-feira, e vamos dar as outras classificações de salmos. E eu quero até anotar em casa que depois da classificação de salmos, nós vamos dar sobre a questão de ídolos, imagem e escultura, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia reprova sobre isso, de maneira bem que vocês possam perguntar. Sim, eu quero também lembrar que